estamos juntos em mais este domingo, dia do Senhor, na casa do Senhor, com alguns irmãos aqui no nosso santuário e você aí nos acompanhando pela internet. Eu quero dizer a você que estamos sentindo a sua falta. Eu sei que você precisa tomar as precauções. Eu sei que alguns foram acometidos pela chikungunya, mas nós não podemos entregar os pontos. Nós temos que nos colocarmos diante do Senhor. Estamos alegres com a sua presença aqui no santuário. Estamos alegres com a sua conexão pela internet para juntos celebrarmos ao Senhor. Afinal de contas, a quarentena já virou mais do que novena, passou de 90 dias, não é? E não se enganem não, isto vai até 2021. Nós precisamos nos adaptarmos. Até dezembro já está certo. Tanto que o Ministério da Educação já disse que as universidades irão transmitir as aulas online até 31 de dezembro. Então a previsão, irmãos, é que este problema estará nos afetando durante todo o restante deste ano. Estaremos em 2021 do mesmo jeito, todos usando máscaras. Enquanto não tivermos a vacina, vamos ter que tomar as nossas precauções. Mas, por favor, não morram de tédio dentro de casa. Saiam para resolver seus problemas. Às vezes a gente olha para a televisão, o único marketing da Covid são os cemitérios com as covas abertas, esperando as pessoas que irão morrer, além das que já morreram. Lute para que uma daquelas covas não seja sua, que o governo não está nem aí. Pode ser você ou eu ou qualquer um. Então cuide da sua saúde, cuide da sua vida, cuide da sua vida espiritual com o Senhor e viva, porque a vida é bênção de Deus. A palavra de Deus lá em Isaías capítulo 12, versículos 5 e 6, todos que estão no santuário podem se colocar em pé. Podemos ler juntos estes dois versículos do livro do profeta Isaías. Observe o que nos diz a palavra de Deus. Vamos ler a uma só voz. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e cante de alegria, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Deus está dizendo a mim e a você: exulta e canta de alegria, mesmo em meio a este grande problema que estamos vivendo, porque grande é o Senhor que está no nosso meio, grande é o Senhor que está dentro de nós, da nossa vida, e Ele nos estará sustentando e nos guiando. Por isso nós podemos celebrar o Senhor com alegria. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. É o hino que vamos cantar agora. Você que está nos acompanhando pela internet pode cantar conosco. Se não sabe, ouça e reflita na mensagem, no desafio, para que você também possa celebrar ao Senhor. Alegria,
escolhemos para adorar ao Senhor. E você, onde quer que você esteja, você pode também adorar ao Senhor. E o hino que vamos cantar agora diz: vim para adorar-te. Que Ele nos abençoe. Podem sentar. Quero lembrar os amados irmãos, estejamos orando pelos nossos missionários de missões estaduais. Nós estamos em campanha de missões estaduais. Precisamos orar pelo nosso estado, pela nossa cidade. Precisamos colocar as nossas vidas inseridas nos projetos missionários do nosso estado. Portanto, não se esqueçam de orar pelos missionários e de ofertar para a obra de missões estaduais. Hoje à noite teremos mais um culto, 18h30. Próxima quarta-feira teremos o nosso culto de oração, quando daremos continuidade à nossa reflexão sobre as bem-aventuranças. Você
é o nosso convidado para estar conosco, presencialmente ou conectado pela internet. Estejamos orando pelos nossos irmãos que estão enfermos, alguns com chikungunya, mas Deus estará cuidando de cada um deles. Portanto, irmãos, estejamos todos juntos, orando e rogando as misericórdias de Deus. Damos as boas-vindas aos irmãos que estão conosco nesta manhã. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Estamos felizes com a sua participação pela internet. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Que Deus continue abençoando a sua família. Eu não sei qual é a sua necessidade, qual é o seu problema, mas eu sei de uma coisa: se colocarmos as nossas vidas, os nossos problemas nas mãos do Senhor, creia que todos eles serão resolvidos de acordo com a vontade de Deus e não da minha e da sua vontade. Portanto, aproveite esse momento de prelúdio, coloque a sua vida diante do Senhor, derrame o seu coração perante Ele. Conte ao Senhor os seus problemas, as suas dificuldades, as suas necessidades, e tenha certeza que Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com a vontade suprema e soberana dele. Portanto, neste momento de prelúdio, você terá a oportunidade de abrir o seu coração diante de Deus, onde quer que você esteja. Mais uma vez em pé, nós vamos ler a uma só voz, Mateus capítulo 21, versículo 22, e a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2, conforme está transcrito no nosso programa desta manhã. Vamos ler juntos? Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Perseverai em oração, velando nela com ações de graças. Tudo o que precisamos colocar diante do Senhor. O próprio Jesus disse que tudo o que pedirmos em oração, crendo, receberemos. E precisamos perseverar em oração. E o hino que vamos cantar agora fala da fé contemplada. Nós alegramos o coração de Deus quando nós colocamos a nossa vida, a nossa fé no Senhor Jesus. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter.
a resposta sem na fé enfraquecer, sua fé Jesus contemplará. Nos dirigir a Deus nesta oração. Deus quer contemplar a sua fé. Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, a ti toda a honra, toda a glória, todo o poder e majestade. Nós estamos aqui, ó Deus, com teus filhos para prestar em culto, para te adorar e bem dizer ao teu nome todos os dias. E agradecer a Deus pelas muitas bênçãos que o Senhor tem nos derramado. E agradecer a Deus pelos livramentos que o Senhor nos dá, por estar nos protegendo, ó Deus, desse vírus Covid-19, ó Deus. E por isso nós estamos aqui presentes para te agradecer, porque o Senhor, sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, tem contemplado a nossa fé perante ti, ó Deus. Nós temos fé, ainda bem que nós podemos, ó Deus, contarmos contigo nas horas difíceis em que estamos enfrentando. Abençoa a Igreja Batista Multiplicador, ó Deus, em todos os sentidos. Abençoa a pessoa da nossa igreja, ó Deus. Abençoa cada um de nós, dando saúde, ó Deus. Usa-nos, ó Deus, como teu instrumento para divulgar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E nós possamos, ó Deus, confiar e dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Possamos, ó Deus, evangelizar outras pessoas com o nosso testemunho. Obrigado, ó Deus, porque
todos os dias nos carrega de benefício. Nós estamos aqui, ó Deus, para agradecer e te louvar, e te adorar. No nome santo de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Podem sentar. A palavra de Deus lá em 2 Coríntios 9:7 diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E neste momento nós aqui que estamos presentes no santuário, que trouxemos dízimos, ofertas para dedicarmos ao Senhor, estaremos fazendo com alegria neste momento. E você que nos acompanha pela internet, também o desafiamos a ser fiel ao Senhor. Você tem amanhã e depois de amanhã para ir ao banco fazer a sua transferência bancária, o seu depósito bancário e participar dos desafios do reino de Deus. Portanto, com alegria, com gratidão a Deus, com a música instrumental, teremos a oportunidade de dedicarmos ao Senhor as nossas vidas através dos dízimos e das ofertas. Estamos alegres com a presença de vocês e outros irmãos que não estavam aqui. Que Deus continue abençoando-os e cuidando dos irmãos cada dia. Vamos orar agora, agradecendo a Deus esse momento de fidelidade. Ó Deus, nosso Pai, nós expressamos a nossa gratidão a Ti por todas as bênçãos que temos recebido das Tuas mãos, pelo Teu cuidado para conosco, pelos Teus livramentos, pela Tua proteção. Ó Deus, como é bom sermos Teus filhos e estarmos no centro da Tua vontade. Te pedimos, Senhor, por cada membro congregado da Tua igreja, por cada família da Tua igreja, ó Senhor, onde quer que eles estejam, eles possam sentir a Tua proteção sobre eles. Te pedimos por aqueles que neste momento colocaram suas vidas diante de Ti, através dos dízimos e das ofertas. Que as Tuas bênçãos continuem sendo derramadas sobre cada um deles e cada membro das suas famílias. Ó Senhor, que o Teu Santo Espírito possa trabalhar em nossas vidas de tal maneira que possamos entender a Tua vontade e vivermos com alegria a Tua vontade. Continua falando aos nossos corações nesta manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe aos amados irmãos. Nós vamos refletir nesta manhã sobre um contexto muito importante na minha vida e na sua vida.
apesar de estarmos recolhidos, nós continuamos sendo cooperadores de Deus. Mesmo em sua casa, sem poder vir para a igreja, sem poder se deslocar já por mais de 90 dias, você pode cooperar com o reino de Deus. Já que você não pode vir para a igreja, você não pode ir à casa do seu amigo visitá-lo, mas você pode dar um telefonema e dizer: olha, como vai você? Deus te ama, Deus quer proteger a sua vida. E dizer a ele: assista ao culto da minha igreja pela internet. Ouça o que Deus tem para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos ficar parados. Nós temos que compartilhar o amor de Deus. Nós já dissemos que o marketing da Covid pelos meios de comunicação são cemitérios com as covas abertas. Nós não podemos esperar que os nossos amigos, os nossos familiares, pessoas que amamos, ocupem uma cova daquelas. Primeiro, não é o nosso desejo. Segundo, o desejo de Deus é que eles, antes de tudo, conheçam o amor de Deus por cada um deles. E Deus não vai mandar anjo nem espíritos descer à terra. Deus usa a minha vida e a sua vida para compartilharmos o amor de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Josué, capítulo 1. Leremos alguns versículos que falam, que registram os preparativos para a conquista da terra. E observe o que nos diz a palavra de Deus a partir do versículo 10, Josué capítulo 1, versículo 10 em diante. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Mas às tribos de Ruben e de Gade e à metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhes esta terra. As suas mulheres, os seus filhos, os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão, mas todos os homens de guerra preparados para lutar atravessarão à frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar, faremos, e aonde quer que nos enviar, nós iremos. Agora a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Versículos de 1 em diante. Aquele momento em que Paulo olha a igreja de Corinto e vê que havia divisões na igreja, divisões de pensamentos, divisões de entendimentos, divisões de desejos. E Paulo diz: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribui a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer.
de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Meus amados irmãos, meus amigos, toda conquista, todo trabalho, todo alvo a ser alcançado demanda um preço a ser pago, um esforço a ser despendido. Dependendo do tamanho da tarefa, pode haver uma sobrecarga muito grande quando poucas pessoas estão na frente trabalhando na concretização de um projeto. Por trás de uma grande obra, muitos são os que trabalham na execução e fazem para que chegue a bom termo a consolidação daquela obra. Para construir uma obra de magnitude do reino de Deus, necessita-se da cooperação de todos, a fim de que a obra saia a bom tempo e seja perfeita. Nas muitas lutas que enfrentamos, e nós estamos enfrentando esta grande batalha, você não pode ficar de fora. Mesmo sem você poder se locomover, você pode usar a estratégia que Deus vai te dar para que você seja um cooperador desta grande obra. Precisamos uns dos outros para vencermos. A batalha pelo reino é vencida pela cooperação de todos. Você já parou para refletir sobre a importância da cooperação? No texto que lemos de Josué, nós observamos que na conquista da terra de Canaã, Deus foi o supremo comandante que levou o seu povo Israel à vitória. Moisés foi o que conduziu o povo do Egito até as portas de Jericó. Josué foi o líder que reuniu e convocou o povo para a conquista final, que era a tomada da cidade de Jericó e a entrada em Canaã, a famosa terra prometida. Josué não trabalhou sozinho, ele recebeu a cooperação de todas as tribos de Israel. Ninguém podia ficar ocioso enquanto a conquista se estabelecia. Queridos, toda a batalha necessita de soldados valentes, soldados dispostos e cheios de vigor, que estejam preparados para dar a sua própria vida, se assim for preciso. E a ordem dada pelo Senhor já tinha sido decretada, e ninguém podia desobedecer. Tinham que ir à batalha, à conquista. E o texto diz que Josué então convocou as tribos dos Rubenitas, dos Gaditas e a meia tribo de Manassés para passarem à frente, para estarem na liderança da conquista de Canaã. Essas tribos já estavam de posses da terra aquém do Jordão. Essas tribos deveriam levar suas famílias, seus gados, suas posses e deixá-las onde estavam, porque já estavam estabelecidas e protegidas. Mas agora fazia-se necessário ajudar os irmãos a conquistarem terras para si, atravessar o Jordão e ir à frente, liderar e conquistar
o território através da batalha. As 3 tribos obedeceram à convocação de Josué e firmaram uma aliança de cooperação. E assim a vitória estava decretada. Por isso, nos versículos 16 a 18, a palavra de Deus diz: então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenastes faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi a Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhes ordenares será morto. Então somente ser forte e corajoso. Queridos, nós vemos aqui o que nós precisamos nos dias de hoje: cooperação mútua, unidade, amor fraterno, porque essas são atitudes que espirituais e materiais. Quando recebemos ajuda e cooperação de outros, a vitória é rapidamente conquistada. Por isso que a palavra de Deus lá em Eclesiastes 4, versículos 9 e 10 diz: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. E a palavra de Deus nos mostra, meus amados irmãos, que Josué foi um conquistador porque teve a ajuda de todas as tribos de Israel. A palavra de Deus nos mostra que Abraão foi em socorro a Ló, seu sobrinho, e o livrou de seus inimigos que tentavam derrotá-lo. A palavra de Deus nos mostra que Davi foi um conquistador, mas não sozinho. Ele teve um exército de valentes que ajudaram a vencer fortes inimigos. Até o nosso querido, amado Jesus, desfalecendo pelo peso da cruz, ele recebeu o apoio de Simão Cirineu, que o ajudou a carregá-la. Está lá em Lucas 23, 26. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, ele diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Irmãos, quando nós trabalhamos juntos em favor de um bem comum, nós recebemos um justo benefício nessa cooperação. A carga fica mais leve, a obra é acelerada e a honra é coletiva. Todos ficam satisfeitos, a unidade é exaltada. Quando tem muitas pessoas envolvidas em um trabalho, a obra fica mais leve, as conquistas são maiores, sobra mais tempo para outros afazeres. E o apóstolo Paulo fala que a igreja é representada simbolicamente como um corpo de muitos membros, em que um depende do outro para a execução da tarefa. E há multiplicidade de funções nesse corpo. E que não devemos desprezar aqueles membros que parecem ser menos insignificantes. Lá em 1 Coríntios 12, versículos 12, 22, 27 e 28, veja o que Paulo nos diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dom de curar, socorros, governos, variedades de línguas.
mas todos somos um no Senhor. E nós precisamos, meus amados irmãos, cooperar com a obra de Deus aqui na terra. Nós não podemos nos furtar disto. Por isso que Paulo, no texto que lemos de 1 Coríntios 3,9, ele diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E lá em 2 Coríntios 6,1 ele diz: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Queridos, Deus nos convida a cooperarmos com Ele em sua missão redentora e restauradora para com a humanidade. E o apóstolo Paulo, nessa qualidade, era um cooperador especial, comissionado no ministério da reconciliação, e por causa disso possuía elevada autoridade como representante de Cristo nessa questão. E ele diz que nós somos cooperadores e que nós somos como lavoura de Deus. Vocês são lavoura de Deus. O apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto que ele e Apolo, na condição de pregadores do Evangelho, são apenas cooperadores do verdadeiro agricultor. A igreja, meus amados irmãos, precisa estar consciente de que assim como o agricultor cuida de sua lavoura, é Deus quem cuida do seu povo. Lá em João capítulo 15, versículo 1, Jesus disse: meu pai é o agricultor. O agricultor é aquele que cultiva o solo. O agricultor é aquele que tira o fruto da terra. E diante da figura de linguagem usada por Paulo, nós poderemos aqui tirar algumas lições. Primeira, Deus como agricultor, Ele é o dono e o grande responsável pelo cuidado da igreja. Paulo chama esta ideia à mente dos coríntios para que eles entendessem que a igreja, apesar de ser composta por homens, tem o grande Deus como soberano Senhor, e Ele é aquele que cultiva ou cuida da igreja. Ele sabe o tempo de regar, Ele sabe o tempo de adubar, Ele sabe o tempo de podar. E que a igreja de Corinto não pertencia a Paulo, Apolo ou Pedro. A igreja era de Deus. Por isso que Paulo, logo no início da sua primeira carta aos Coríntios, lá no início do capítulo 1, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto. A igreja pertence a Deus. Por isso os coríntios deviam estar cientes de que aquilo que estavam vendo na vida desses homens não era puramente humano, era o agir do agricultor no cultivo da lavoura. Na lavoura de Deus, o agir humano é agir divino, ou seja, o agir humano é impulsionado pelo cuidado de Deus com o seu povo. Na lavoura de Deus, eu, você, o homem é cooperador. O agricultor não é o dono. O agricultor que é o dono e grande responsável pelo cultivo é o Senhor. A segunda coisa, irmãos, é que o cuidado do agricultor para com a igreja envolve a participação de todos os seus cooperadores. Deus cuida da igreja, Deus cuida do seu povo através dos cooperadores. Os cooperadores não são donos da lavoura, mas o trabalho deles é indispensável para o bom cultivo. E sabendo disso, o agricultor que cuida da lavoura com profundo zelo levanta trabalhadores.
E o interessante e belo deste processo é que os cooperadores fazem parte da lavoura. Apolo e Paulo também faziam parte da igreja de Cristo, mas ainda assim não estavam na vinha chamada igreja, só para receber o cuidado, mas também para cooperar com toda a vinha. E aqui nós vemos uma bela marca da igreja de Cristo. Aquele que um dia recebeu o cuidado, coopera no cuidado. Aquele que um dia recebeu a semente, agora coopera no semear. Quem um dia foi refrescado com a água da vida, agora coopera para regar outras vidas com a mesma água. Portanto, eu e você, todos nós, que fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, nós temos a graça e o privilégio de sermos cooperadores de Deus. Portanto, você que é membro e congregado desta vinha de Cristo, chamada Igreja Batista Monte Tabor, deve estar ciente de que Deus cuida de sua igreja, mas este cuidado passa pela sua vida como cooperador na vida. Mas outra coisa que Paulo destaca, além de sermos cooperadores, de sermos lavoura, ele diz que a igreja é também um edifício de Deus. Vós sois edifício de Deus, diz Paulo. E por trás desta metáfora está presente a edificação de uma casa. O apóstolo Paulo está dizendo que a igreja é casa espiritual de Deus. A ideia do agricultor também pode ser aplicada ao arquiteto que é Deus. Ele é o dono e mestre de obras no edifício, e aqueles a quem ele edifica também cooperam nesta edificação do edifício. Como bom construtor, Deus providenciou um firme fundamento e um lugar específico para cada pedra viva que compõe esta casa espiritual. Por isso que o apóstolo Pedro, lá no capítulo 2 da sua primeira carta, ele diz que nós somos pedras vivas na construção da casa espiritual de Deus. E quais são as marcas desta casa espiritual de Deus que é a igreja? Primeiro, um firme fundamento. Como sábio arquiteto, Deus providenciou um fundamento inabalável, Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É verdade que Paulo fala que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos, mas ao mesmo tempo Paulo afirma que o fundamento lançado pelos apóstolos tem a Cristo como a pedra angular, como a pedra fundamental, ou seja, a pedra que serve de referência para a fundação do edifício. A gente vê isso lá em Efésios 2. As pedras do fundamento dos apóstolos, meus amados irmãos, só foram lançadas por causa da existência da principal pedra, que é Jesus Cristo. Nós somos um edifício edificado com pedras vivas. É verdade que cada crente é a habitação de Deus, mas se tratando da igreja como casa espiritual e edifício de Deus, nenhum crente é igreja sozinho. Uma única uva não é uma vinha, um único tijolo não é um edifício, um único crente não é a igreja.
A igreja pressupõe um conjunto de pedras vivas, ou seja, pedras que têm uma função sendo desempenhada. Assim como a uva coopera para a existência da vinha e um tijolo para a existência do indivíduo, do edifício, cada crente é uma pedra viva que coopera para a existência da igreja. Pedras vivas não estão amontoadas, estão colocadas em lugares estratégicos pelo arquiteto. Pedras mortas podem aumentar o volume de material na construção, mas não cooperam para o crescimento ajustado do edifício. Tudo quanto porventura estivermos fazendo deve ser em cooperação com o poder divino. O Espírito Santo é o nosso amado cooperador e consolador. E o resultado prático disso, meus amados irmãos, é que nenhum indivíduo pode jactar-se a si mesmo, em si mesmo, pois não lhe foi dada uma missão espiritual qualquer. Deus é o alvo e origem da mesma. Ele inspira em nós o bem e efetua em nós. Ele inspira os nossos esforços e nos confere êxito. Portanto, somente Ele merece toda a honra e toda a glória. Jesus é o supremo comandante, o conquistador, que tem no seu comando soldados valentes e fiéis, que são convocados para cumprirem sua obra na conquista da terra. Homens e mulheres são ou deveriam ser cooperadores da obra de salvação, da obra de redenção, da obra de restauração da humanidade. Um convocado não pode ficar ocioso, esperando que outros paguem o preço do trabalho. Tem que haver envolvimento, tem que haver participação, tem que haver cooperação. Será que eu tenho sido um cooperador de Deus? Será que eu tenho participado da obra de Deus nesta terra? Será que eu tenho compartilhado o amor de Deus aos meus amigos, aos meus colegas, aos meus vizinhos? Deus vai cobrar isso de você. E a isso se aplica aquele hino do nosso cantor cristão que diz: não te importa se algum dos amigos morrer, sem ter conhecimento de Cristo. Vejas que no juízo alguém pode dizer: por que não me falaram de Cristo? Não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se lembrou de falar-me da graça de Cristo. Talvez, se você olhar para trás, você vai observar que muitos de seus amigos morreram sem Cristo porque você não aproveitou a oportunidade de falar a eles do amor de Deus. Mas ainda há tempo, meu irmão, minha irmã, ainda há tempo de você ser um cooperador de Deus na salvação de vidas, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil. O nosso país é um país cristianizado, mas não evangelizado. Precisamos evangelizar. Todos os brasileiros, eu tenho certeza, que já ouviram falar de Jesus, mas ainda não tomaram a decisão de aceitá-lo como Salvador e Senhor de suas vidas. Eu e você, todos nós,
precisamos ser cooperadores de Deus. E não é a pandemia que vai atrapalhar de sermos cooperadores de Deus. Um convocado tem que estar sempre pronto para cooperar com a obra de conquista das almas. Lembram de Isaías quando teve a visão do templo? Está lá em Isaías capítulo 6. Depois de ele ver o Senhor, depois de ser revelado o seu pecado, depois de ser purificado dos seus pecados, ele ouve a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele então diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E as tribos responderam a Josué no texto que lemos: tudo quanto nos ordenastes faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Meus amados irmãos, um convocado não pode desobedecer com vista de perigo de morte espiritual e a condenação execrável de uma vida sem fruto. Lá em João 15, versículo 2, o Senhor diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. Qual tem sido a tua resposta à convocação para conquistar o mundo para Deus? Qual tem sido a tua resposta à convocação para conquistar o nosso país para Deus? Qual tem sido a tua resposta à convocação para conquistar o nosso estado para Deus? Qual tem sido a tua resposta à convocação para conquistarmos a nossa cidade, para que ela se torne verdadeiramente a cidade do Salvador? Qual a tua participação no exército de Deus? Qual o tempo que você tem dedicado para o Senhor, na obra remidora da humanidade? Queridos, Deus nos chama hoje para o trabalho de cooperação no ministério da reconciliação das almas para Cristo. Porque de Deus, diz Paulo, somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus sois vós. É tempo de cooperarmos, é tempo de sermos cooperadores da obra redentora de vidas. Cooperemos, portanto, queridos, com animação, cooperemos com prontidão, cooperemos com obediência, cooperemos com amor na obra que o Senhor nos entregou nas mãos. Nenhum espírito vai vir de onde estiver para falar aos seus familiares sobre Jesus. Nenhum espírito vai descer do Hades para falar de Jesus a ninguém. Lembram do que o Senhor disse ao rico, quando ele pediu que Deus mandasse anjos para falar aos seus familiares, quando ele estava no inferno e vendo Lázaro no céu? Deus disse: lá estão os profetas pregando a mensagem, eles que ouçam. E aqui nós estamos na terra, queridos, para pregarmos a mensagem do Evangelho. Portanto, sem desculpa da pandemia, vamos trabalhar, vamos cooperar com o Senhor na obra redentiva do nosso povo. Vamos, portanto, exercer a nossa influência como crentes, para mostrar a essas pessoas hoje que estão recolhidas, ansiosas, tristes, confrontadas, amedrontadas, e a solução: Jesus Cristo. Que Ele, portanto, nos abençoe. Que Ele abençoe a sua família, que Ele abençoe a cada um de nós. E o hino que vamos cantar agora é uma convocação.
Mãos ao trabalho, crentes. Já vai passando o alvorecer. Precisamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando nós não poderemos mais trabalhar. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando, o privilégio e a graça de ser cooperador dele neste mundo. E compartilhe o amor de Deus. Os irmãos do santuário em pé, nós vamos cantar este hino. Você pode, onde você estiver, refletir nesta mensagem e assistir o apelo. Meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo pela internet, liga para o seu amigo, para o seu colega e diga: assista hoje à noite o culto da minha igreja. À noite estaremos falando sobre o chamado de Jesus, a presença de Jesus, o convite de Jesus, e que devemos atender ao convite de Jesus. Ele está aqui e te chama. À noite vai ser a nossa reflexão. Esperamos que, além de você estar conosco, também telefona para os seus amigos e manda acessarem o canal da Igreja Batista Montador e assistirem, de onde estiver, o culto de hoje à noite. Mãos ao trabalho, crentes. Após a bênção apostólica, os irmãos se sentarão, orarão, sairemos para os nossos lares, e você que nos acompanha pela internet poderá também orar conosco neste momento. Estaremos orando por você, por sua família. Ó Deus, nosso Pai, muito obrigado pela graça e privilégio que temos de cooperarmos contigo nesta terra. Te pedimos que o Teu Santo Espírito continue trabalhando em nossas vidas de tal maneira que tenhamos a coragem de anunciarmos a Jesus neste mundo tão conturbado e que possamos ser instrumentos Teus para a salvação de vidas no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Te pedimos pelos nossos irmãos, aqueles que estão enfermos, Senhor, continua cuidando de cada um deles, de acordo com a Tua vontade, para a glória do Teu nome. Leva-nos em paz aos nossos lares. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe aos amados irmãos, podem sentar. À noite estaremos de volta. Obrigado a você que nos
nos acompanhou pela internet.